Então, começando aqui a nossa conversa, né, no âmbito aqui das soluções numéricas para as equações diferenciais ordinárias, a gente pode mencionar o seguinte, que quase todos os métodos numéricos utilizados atualmente para a obtenção de soluções de EDOs e EDPs utilizam algum tipo de aproximação para as derivadas contínuas que estão presentes nessas equações. Então, o nosso esforço ali de resolver as EDOs, que a gente vê até agora, baseado nos capítulos 2, 3 e 4 do Rice, que eu deixei para vocês estudarem, e que enfatizam as soluções, os mecanismos, os artifícios, as artimanhas para você lidar com problemas não lineares e problemas de coeficientes não constantes, acabam sendo objeto, né, lá dos capítulos 2, 3 e 4 do nosso livro principal. E agora, quando a gente se volta para esses métodos numéricos, o que a gente vai lidar são com aproximações para as derivadas. Então, naturalmente, se a gente está lidando com aproximações, a gente tem a geração inevitável de erro que a gente vai ter que controlar nesse processo, e esse vai ser um dos focos das análises que a gente vai fazer dos nossos trabalhos para o nosso aprendizado. Bom, nessas aproximações, então, as derivadas que aparecem nas nossas equações, elas vão ser substituídas por versões que a gente chama de versões discretas dessas derivadas, e obviamente essas versões discretas vão ser obtidas por um processo chamado de discretização. Então, o nosso procedimento de discretização das equações diferenciais vão gerar versões discretas, né, por mais repetitivo que pareça, das nossas derivadas, e que vão ser úteis para a gente resolver as nossas EDOs. E ao fazer essa discretização, a gente vai observar uma série de fenômenos de natureza numérica, computacional, que vão ser desafios no que diz respeito à precisão ou, de forma mais ampla, com relação à qualidade das nossas soluções numéricas. Tá? Então, a discretização leva a ter pequenos desvios, e esses desvios vão ser alvo da nossa análise. Bom, então o primeiro passo para a gente construir essas aproximações, que a gente vai chamar de aproximações por diferenças finitas, tá? É estabelecer uma malha para a gente trabalhar. Tá? No âmbito desses métodos numéricos para resolver problemas complexos de engenharia, vocês talvez identifiquem, pelo menos de ouvido, 3 tipos de método muito famosos. Um deles é o método de diferenças finitas, o outro o método de elementos finitos e, por fim, o método de volumes finitos. Apesar dos nomes diferentes, né, apesar dos nomes parecidos, mas são métodos diferentes. Tá? E, de certa forma, a base de todos eles, o raciocínio fundamental de todos eles acaba se voltando para esse método das diferenças finitas, embora os outros, tá, tenham suas particularidades, suas marcas bem definidas, mas a abordagem mais simples que a gente pode dar é a abordagem de diferenças finitas, o que faz sentido da gente ver num curso de graduação como esse que a gente se encontra, ou pelo menos num curso básico de pós-graduação seria esse tipo de método que a gente veria no primeiro contato. Tá? Então, o que a gente precisa fazer inicialmente nesse processo de discretização é definir uma malha que vai nos ajudar a organizar a solução. Tá? Então, eu vou mostrar logo a seguir uma figura que apresenta uma malha unidimensional com N pontos. Esses pontos estão uniformemente distribuídos ao longo de um comprimento de magnitude L, tá? Um segmento de comprimento L. Então isso é uma malha. Tá? Note que nessa malha você tem um intervalo definido entre os pontos, o nosso ΔX, você tem o identificador de todos os pontos, que são os índices, né? Então, já que a gente está usando o MATLAB como ferramenta de trabalho
né, matemático computacional, a gente associa, né, essa malha a um vetor, e os índices no MATLAB começam com 1. Então a gente vai ter, se fosse uma malha do nosso eixo aí, do nossa variável de base x, a gente teria o x1 valendo 0 e o xn valendo L, tá? Dentro dessa malha, como ela está definida aqui nessa imagem. Tá? Então, essa é a definição da malha. Você estabelecer como que você vai dividir os pontos de um determinado domínio que vai lhe interessar para a solução, e nessa divisão você associa um vetor a esse comprimento, esse domínio, tá? Que vai aqui de 0 a L, e é isso que a gente vai trabalhar para nos ajudar a resolver as nossas EDOs. Tá? Bom, então a posição xi de cada ponto i da malha vai ser dada por uma expressão geral dessa natureza, ou seja, xi vai ser igual a x1 mais i menos 1 vezes ΔX, né, a fórmula de geração de todos os pontos aqui da malha, né, ou de outra maneira, né, a gente pode pensar na simples definição do intervalo entre os pontos, o nosso ΔX, que vai ser a diferença entre os extremos do intervalo, xn menos x1, dividido pelo número de pontos que você quer utilizar, menos 1. Tá? E aí cabe já uma observação, que é o seguinte: note que se eu pensar em 10 pontos, eu vou ter 9 intervalos. Então, imagine aqui, para a gente fazer uma conta muito simplificada, que o meu L valha 10. Meu comprimento desse domínio de interesse valha 10 unidades ali. Bom, então se eu tenho 10 pontos, eu vou ter 9 intervalos, o meu ΔX vai ser 10 sobre 9, um número horroroso. Portanto, se eu aumento o número de pontos em uma unidade, ou seja, eu tenho 11 pontos, eu vou ter 10 intervalos de tamanho 10 dividido por 10, ou seja, ΔX igual a 1. Isso é muito mais simpático, isso é muito mais interessante do ponto de vista computacional, porque de cara eu já evito o problema do erro de arredondamento. Tá? Eu trago à tona uma simplificação na conta onde eu vou definir o meu ΔX. Tá? Então fiquem atentos a esses pequenos gatilhos que a gente pode usar para nos ajudar nesse processo de construção. Né? Então, se você está pensando num número fechado, organizado, com 10, 20, 30, 100, 1000, sempre some uma unidade quando você estiver pensando em número de pontos. Tá? Porque aí você vai ter um número redondo de intervalos, e esse número de intervalos é que vai ser útil para definir o ΔX, né, da nossa malha. Tá? E nesse caso aqui, o x1 e o xn, x índice 1 e x índice n, valem respectivamente 0 e L. E aí, nesse sentido, né, identificada essa ideia dessa malha construída dessa maneira, a gente vai ter uma notação que a gente vai usar a partir de agora para simplificar a nossa vida e a gente ter uma representação mais compacta das coisas que nos interessam. E a notação que a gente vai usar aqui é a seguinte: a gente vai chamar de f índice i o valor da função calculado no ponto xi, tá? E da mesma forma, por extensão, f índice i mais 1 ou f índice i menos 1 vai ser igual ao valor da função calculado no ponto x índice mais 1 ou x índice i menos 1, e por aí vai, né? F índice i mais 2, f índice i menos 2, seguindo a mesma lógica de construção. Mas o que importa aqui para nós é essa notação que a gente vai usar para simplificar ali as expressões que a gente vai construir na nossa formulação. Tá, então, de certa forma, o índice I dá o endereço na malha dos nossos pontos, tanto o ponto do domínio quanto o ponto do valor calculado para a função que nos interessa. Tá? Então, fiquem atentos por essa correspondência, né, nos índices do valor da variável de base quanto o da função calculada para aquele ponto. Tá? Não confundam, por favor, é algo muito simples, mas que não pode gerar dúvida.
Bom, e aí quando a gente está pensando nessas aproximações para as derivadas, a gente vai trabalhar com série de Taylor. Esse vai ser o nossa ferramenta básica de trabalho para gerar esses métodos iniciais, esses métodos básicos para resolver DO. Tá? Bom, então, as primeiras aproximações discretas para as derivadas contínuas, como eu disse, foram obtidas com expansões em série de Taylor, que determinam o comportamento de uma função num ponto x, tá? Que é arbitrário, eu escolho qual é esse ponto, a meu desejo, porém próximo a um ponto de referência x0. Tá? Então essa é a ideia básica da série de Taylor, você calcular uma aproximação do ponto de vizinho a partir de um ponto de referência que você tem algumas informações sobre ele, e essa informação que interessa é o valor da função. Tá? Isso vocês já trazem, salvo engano meu, mas eu acho que isso se mantém desde o cálculo 1, lá no curso básico. Isso fez parte quase que da alfabetização de vocês lá no cálculo, né? Na primeira disciplina que vocês fizeram de cálculo, vocês já foram apresentados esse tipo de formulação, a série de Taylor. Tá? Essas séries, para além das matemáticas envolvidas e do esforço de se calcular a série muitas vezes, mas para a gente ela vai ter uma finalidade prática e conceitual para a gente avaliar a qualidade dos nossos métodos de solução de EDO, vai ser essencial, vai ser fundamental. Então, se você tem algumas dúvidas ainda com relação à série de Taylor, talvez algumas delas se esclareçam, ou pelo menos você vai ter mais empatia, né, pela formulação da série de Taylor, de modo a isso começar a entrar de maneira mais intensa na massa do sangue. Bom, então essa é a grande expressão que a gente usa, né, da fórmula geral para a série de Taylor, onde eu calculo o valor da função para um ponto x, a partir do valor calculado para um ponto de referência, e um somatório de derivadas da função calculadas no ponto x0, tá, vezes a distância do ponto x ao ponto x0, nosso ΔX, elevadas a potências que vão ser bem definidas a partir do elemento, do termo no somatório. Tá? Então, ao parar o meu somatório num termo n, isso significa que eu deixei de fora, ou eu vou reunir num erro, numa discrepância, num termo O, cuja importância dele reúne as potências n mais 1 do ΔX. Esse é o termo máximo que foi deixado de fora. Vocês lembrem que o ΔX é um número pequeno. ΔX é um número pequeno. Então, se a gente pensar em termos do ΔX, o termo de grau n mais 1 é o maior número que foi deixado, o maior termo que foi deixado lá de fora nessa aproximação, quando eu paraliso o meu procedimento num termo associado ali à potência n do ΔX. Tá? Então, esse cara aqui vai ser o maior que foi jogado fora, porque o meu ΔX é pequenininho, né? Conforme eu vou fazendo essas potências ΔX, isso vai se tornando cada vez menor, né? E aí esse acaba, o ΔX elevado a n mais 1 acaba sendo o maior termo. Bom, então o meu ΔX é x menos x0, e a gente tem a ordem n do polinômio que vão determinar o erro da aproximação. Tá? O erro da aproximação. Tá? Quanto maior o ΔX, via de regra, maior deve ser o n, de modo que a precisão do resultado seja mantida aproximadamente constante. Então, quanto mais distante eu tiver do ponto de referência, em princípio, para manter alguma qualidade da minha aproximação, eu vou ter que aumentar o número de termos do meu somatório. Se não for assim, a gente vai ter problemas, né, de um desvio muito grande entre
os valores calculados, vocês podem até lembrar de um exercício que a gente fez naquele treinamento do MATLAB, quando o exercício envolvia comparar, por exemplo, a função cosseno de x com a sua respectiva série de Taylor, e vocês fizeram um gráfico comparativo do comportamento das duas funções. Inclusive, aquilo dizia respeito à parte lá do treinamento da construção de gráficos. E aí, um era a função própria, exata, e a outra era a aproximação, 3 termos da série de Taylor. E aí, rapidamente, havia uma divergência entre o comportamento das duas funções. Tá? Então, a série de Taylor vale na vizinhança, né? Tem uma garantia de bom funcionamento na vizinhança. Conforme eu vou me afastando, o comportamento vai se tornando cada vez pior. Bom, diante disso, então, diante dessa formulação da série de Taylor, a gente vai definir o que a gente chama de diferenças avançadas e atrasadas, tá? Ou diferenças finitas, avançadas ou atrasadas. Então, essas diferenças, elas envolvem aproximações, né, para as derivadas, que a gente vai chamar aqui, para construir o primeiro conjunto de diferenças avançadas, usando a expansão em série de Taylor, como a gente viu imediatamente agora. Bom, e aí, para fazer diferença que a gente chama de avançada, tá, a gente vai usar pontos à frente de um determinado ponto de referência xi escolhido. Então eu vou traduzir a minha série de Taylor usando aquela notação de índice, tá, para um determinado ponto da minha malha. É isso que a gente vai fazer. Pegar a minha malha, que a gente discretizou, a gente entendeu a ideia do que é uma discretização, e a gente vai, a partir de um ponto escolhido ali qualquer naquela malha, um xi qualquer, a gente vai escrever a série de Taylor usando aquela notação para um ponto vizinho da malha, usando série de Taylor. Tá? Então a aproximação seria essa. Então, a partir de um xi, que a gente conhece, o f de i, a gente pode calcular o f de mais 1, tá? O f de mais 1, a partir dessa expressão que é baseada na série de Taylor. Potências de ΔX vezes as derivadas da função f calculadas no x índice i. Tá? Calculadas no x índice i. Bom, é justamente essa formulação que vai nos permitir calcular as aproximações para as derivadas. Note que eu posso reorganizar essa expressão de uma maneira conveniente para chegar no resultado que eu desejo. Se eu reorganizar a fins de isolar a primeira derivada, eu quero isolar esse termo aqui e ver como que a expressão se comporta, eu tenho o seguinte resultado. Eu vou jogar o f índice i para o lado aqui esquerdo, né? Vou jogar todo o restante para lá também, e fazer a divisão por ΔX, ficar multiplicando aqui a derivada. Então vai ficar f índice mais 1 menos f índice i, dividido por ΔX, menos uma série de potências de ΔX por derivadas calculadas na posição x índice i. Tá? Então vai ficar uma expressão como essa. Eu acho que isso é absolutamente tranquilo da gente perceber, né, dessa simples reorganização. Bom, e nesse processo, então, o que nós temos? Essa expressão que a gente acabou tendo ali como resultado, tá? Então, a aproximação avançada de primeira ordem para a primeira derivada no ponto x índice i vai ser dada pela seguinte expressão. Então, para cada ponto da minha malha, eu vou poder calcular aí notem a expressão, tá? Isso acaba sendo um termo técnico, eu preciso falar isso e vocês precisam compreender isso, e isso vai fazer parte do nosso linguajar a partir de agora com muita frequência. Então, a aproximação avançada de primeira ordem para a primeira derivada. Essa expressão precisa fazer sentido para vocês. Tá? Avançada, é de primeira ordem e diz respeito à primeira derivada.
Por que que ela é avançada? Porque ela está olhando um ponto à frente do meu ponto de referência, tá? E é para a primeira derivada, porque a manipulação que eu fiz da série de Taylor diz respeito a obter essa aproximação para a primeira derivada, tá? E ela é de primeira ordem, porque aqui nos termos que foram aglutinados na minha nesse meu erro aqui da aproximação, tá? Ele colapsa os termos todos das potências do ΔX, e o maior termo presente, já que o ΔX é pequeno, o maior termo presente diz respeito a esse daqui, tá? Que está relacionado a uma potência unitária do ΔX. Então esse é o maior termo presente, diz respeito a esse aqui, que foi aglutinado nesse erro de ordem 1, tá? Esse erro de primeira ordem, nessa expressão aqui que resume todos eles, e por conta dessa nossa intenção de usar uma fórmula bem definida, tá? A gente vai dizer que isso que está aqui na caixa azul, isso que restou, deixando de fora esse camarada aqui, vai ser a aproximação avançada de primeira ordem para a primeira derivada. Então o que está aqui na caixa azul é a aproximação, tá? Por consequência, obviamente, a precisão dessa aproximação vai depender do tamanho do ΔX, tá? Vai depender do tamanho do ΔX, e esse termo aqui vai ser o erro de truncamento da aproximação. Tá? Erro de truncamento da aproximação. Truncamento porque eu joguei nele uma série de termos que vão ser jogados fora para fins práticos quando a gente estiver lidando aí com as nossas derivadas. Tá? Então a aproximação vai ser essa daqui. Pergunto até esse ponto alguma dúvida? Tudo compreendido? Tudo claro? Alguma observação? Mestre, com licença. Pois não? Só uma pequena dúvida. O L da malha, Uhum. necessariamente o número inteiro ou não? Não, pode ser qualquer número, tá? Qualquer número real, não tem problema nenhum. Mas por que você tem? Você vislumbrou algum problema que motivou a tua pergunta, ou só curiosidade? Não, é que ele estava certinho com o número inteiro, eu só fiquei na dúvida se é obrigatório. Não, pode ser qualquer número. Se você quiser botar o L como π, não tem problema nenhum. Tá? Aí, lógico que aquela observação que eu fiz, né, da divisão lá por um número arrumado de intervalos, você pode começar a se questionar com relação àquilo, mas ainda assim eu insisto que é mais razoável, né, a gente pensar em intervalos que são fáceis de serem compreendidos, né? π sobre 10, por exemplo, é mais fácil de ser compreendido até em termos de valor numérico do que π sobre 9, se eu dividir o meu intervalo, se eu quiser dividir em algo ligado a 10, né? Então você usa 11 pontos e 10 intervalos. Por consequência, cada ΔX vai ser π sobre 10, né? Mais natural a gente pensar assim. Alguém mais ia fazer um comentário? Tinha aberto o microfone, não sei se foi a Lorena ou a Clarice, mas ninguém mais tinha. Eu só ia dizer que eu tava sem dúvidas, professor. Obrigada. Então beleza. Eu que agradeço. Bom, então vamos avançar aqui mais um pouquinho. Bom, então o que a gente precisa compreender agora, diante desse resultado que a gente chegou, é o seguinte, que aumentar a ordem do erro, tá? Isso é uma sentido, né, das expressões que a gente está construindo, precisam ficar claro, e tem uma relação de correspondência, tá? Então, aumentar a ordem do erro significa reduzir o erro de troncamento e aumentar a precisão do método. Tá? Ao aumentar a ordem do erro, significa que eu estou pegando erros cujas potências de ΔX são maiores, né, em termos do expoente, e por consequência, como eu estou jogando fora termos cada vez menores, né, a gente está com
um método cada vez mais preciso, né? Para a gente fazer a ligação entre aumento de ordem, redução de erro, aumento da precisão. Tá? Isso também precisa estar bem compreendido aí na percepção de vocês. Tá? Então, por exemplo, se eu tenho ali um Ozão ΔX, eu tenho erro ou precisão de primeira ordem, um Ozão ΔX ao quadrado, um erro ou precisão de segunda ordem, terceira ordem e por aí vai. Tá? Isso significa que quanto mais eu vou gerando uma expressão que me deixe aglutinado apenas potências maiores de ΔX, eu estou aumentando a precisão do método. Tá? E naturalmente, né, quanto menor a potência aqui do ΔX, quanto menor o expoente do ΔX, maior o erro. Tá? Isso é simples, não tem nenhuma novidade nesse raciocínio, mas isso precisa ficar claro e imediato para vocês. Por isso que eu estou apresentando dessa forma. Tá. E aí, de forma análoga, né, significa estou com preguiça de repetir todos os passos, portanto vou dizer de forma análoga, a gente pode obter a aproximação atrasada de primeira ordem para primeira derivada no ponto xi. Para isso a gente vai fazer a série de Taylor ao contrário, andando para trás. Tá? Não tem problema nenhum nisso. É só a gente inverter os sinais do ΔX, que em função da potência do ΔX que aparece, o termo vai ter um sinal negativo. Tá? Então é um Taylor para trás. Né? Então f de i menos 1, né? O vizinho imediatamente anterior vai poder ser calculado dessa forma. E reorganizando para a gente separar, isolar a primeira derivada, a gente chegaria nesse resultado. Tá? Então f de menos f de i menos 1 dividido por ΔX, tem todos esses termos aqui que vão ser jogados de fora. Com isso, né, nós chegamos na aproximação atrasada de primeira ordem para a primeira derivada no ponto xi. Como é que eu sei que é o ponto xi? Porque a derivada está sendo calculada no ponto xi e ela é atrasada porque eu estou usando como referência um ponto anterior, né, conhecido para o nosso cálculo. E a aproximação efetivamente vai ser o que está dentro da caixa azul. Tá? Porque isso aqui é o que eu vou jogar fora, eu não vou considerar para fins práticos para resolver efetivamente os nossos problemas. Então eu tenho diferença avançada, diferença atrasada, de primeira ordem para a primeira derivada. Tá? As expressões são muito simples, tá? E elas vão causar consequências nas nossas soluções. Bom, então as aproximações, tanto avançada quanto atrasada, são intuitivas, lembrando da própria definição de derivada, né? Você vê lá no seu livro de cálculo, se você foi formado seguindo a tradição daqui, você usou o livro do Apostol, né? E lá no Apostol tem a definição de derivada, que vai dizer que a derivada de f em relação a x é o limite de ΔX tendendo a zero da função f calculada para o ponto x mais ΔX menos a função calculada para o ponto x dividido por ΔX. Tá? Ou poderia expressar dessa outra maneira também, de x menos f de x menos ΔX. Ou seja, tanto numa versão quanto na outra, que são absolutamente equivalentes, a gente tem a ideia de que da avançada e atrasada, né? Avançada e atrasada. Mas note que a natureza dessas expressões, segundo a própria definição, né, tem relação direta ali com as expressões que a gente obteve. Né? Então, gosto de dizer que essas aproximações são intuitivas, né? Porque seguem o mesmo formato. A gente, pensando de maneira muito simples, poderia chegar à conclusão, ao resultado daquelas expressões, daquelas aproximações. Tá? Bom, então, maiores ordens de precisão também podem ser obtidas, porque aqui a gente está lidando com a aproximação de primeira ordem. Isso, quem sabe, poderia ser melhorado, né,
diria que precisa ser melhorado, porque essas aproximações são muito simples, tá? E vão ter um ônus de custo computacional muito elevado. Bom, então para isso, né, a gente precisa construir novas relações envolvendo outros pontos da malha, tá? E aí nessa construção a gente vai trabalhar para eliminar termos de menor ordem do erro de truncamento, tá? Então a gente precisa ver como que a gente vai fazer isso, né? Eliminar pontos da malha para eliminar os termos de menor ordem no erro de truncamento. O que a gente pode fazer? E a estratégia para a gente fazer isso é fazer uma combinação linear de expansões, de várias expansões de série de Taylor, com outros pontos de vizinhos, para justamente a gente conseguir eliminar o que a gente quer. Então, a estratégia para a gente gerar precisões de erro melhores é combinar várias expressões de série de Taylor para eliminar o que nos é indesejado. E a gente vai ver como é que a gente vai fazer isso, de certa forma construindo um raciocínio gerador de métodos numéricos ou de aproximações para o cálculo de derivada. Note que por enquanto a gente não está resolvendo EDO alguma, a gente está só trabalhando com aproximações para as derivadas, tá? Mas isso é fundamental para a gente resolver as nossas EDOs. Bom, então, se a gente faz a expansão em série de Taylor para o nosso ponto f índice i mais 2, né? Aproximação para o segundo vizinho do ponto i de referência, a gente teria essa expressão aí para ele, né? Então, f índice i mais 2 seria f índice i mais 2 ΔX, a derivada no ponto i, mais 2 vezes ΔX ao quadrado, a derivada segunda no ponto i, por aí vai, né? Só a aplicação da série de Taylor usando como intervalo entre xi e xi mais 2, um intervalo que diz respeito a eles, que é 2 ΔX. Consequência seria essa expressão. Portanto, a derivada no ponto xi, usando essa expressão, vai ser f índice mais 2 menos fi sobre 2 ΔX. A gente pega esses termos aqui que estão nos atrapalhando, mas na verdade a gente quer fazer um uso mais interessante dessa expressão, tá? Olha o que acontece se a gente combina com a expressão que a gente já teve anteriormente. Vamos olhar criticamente essas duas expressões com atenção, né, para talvez tirar alguma vantagem do fato de a gente conhecer essas duas expressões de série de Taylor para as aproximações. Note que a gente tem aqui as expressões, que são as aproximações que efetivamente nos interessam, e o que a gente quer jogar fora envolve o que está aqui desse lado. Bom, o que a gente quer? A gente não pode se perder na nossa intenção. A gente quer aumentar a precisão da nossa aproximação. Portanto, ao aumentar a precisão da nossa aproximação, a gente quer que o Ozão ali tenha um ΔX ao quadrado, ΔX ao cubo. Ou seja, o maior termo que eu vou jogar fora, ou que eu vou reunir no meu Ozão ΔX elevado a uma potência, vai ser uma potência maior do que 1. Tá? Então, se eu pego aqui essas duas expressões de maneira maliciosa, né, a gente quer ver o que dá para fazer ao combinar essas duas expressões. Bom, eu vou repeti-las aqui. Vou chamar elas de A e B, vou dar um foco maior nesse termo que a gente deseja eliminar exatamente, para só sobrar ΔX ao quadrado. Você já tem maturidade suficiente para perceber o que precisa ser feito. Se eu faço simplesmente 2B menos A, né, considerando B a expressão como um todo e A também aqui a primeira expressão, para anular o termo de ΔX, nós obtemos o seguinte, tá? Que a derivada calculada no ponto xi vai ser 2f índice i menos f índice i sobre ΔX, né, 2 vezes isso aqui, menos isso daqui, menos
esse daqui vezes 2, menos esse daqui, aí troca o sinal, mais esse termo aqui, vezes 2, portanto, menos 1/3, menos esse daqui, né, por conta do menos A, portanto, troca o sinal, e a gente tem esse conjunto de termos. E o nosso desejo se materializou, porque ao fazer isso, nós cancelamos o termo de ΔX exatamente, tá? Esse cancelamento foi exato, não há erro nesse cancelamento, tá? E, portanto, nós chegamos numa expressão onde o maior termo presente que está fora dessas expressões de diferença é um ΔX ao quadrado. Tá? Então, reorganizando essa expressão, nós chegamos nessa relação, que aí eu reorganizo isso aqui, faço o MMC, boto direitinho os coeficientes, arrumo uma expressão única e reúno aqui esse lado que está sobrando, tá? De maneira que aqui só está reorganizado os índices direitinhos, né, de maneira decrescente. Então, menos f índice mais 2, mais 4f índice mais 1, menos 3f índice i, dividido por ΔX, Ozão ΔX ao quadrado. A aproximação vai ser essa. E qual o resultado? O que significa essa expressão que a gente acabou de construir? Essa é a aproximação avançada de segunda ordem para a primeira derivada no ponto x índice i. Segunda ordem por quê? Porque eu fiz uma manipulação que gerou para nós, como maior termo que vai ser desperdiçado, vai ser jogado fora, maior termo de desvio vai ser uma potência 2 do ΔX. Então isso aqui não nos interessa, a gente vai trabalhar com essa expressão. É uma aproximação para a primeira derivada, que a gente está lidando o tempo todo querendo isolar esse termo, e é avançada porque eu só estou olhando pontos à frente do meu índice I. Então, para o índice I, eu vou usar o I mais 1 e I mais 2. Tá? Então, segunda ordem se identifica por aqui. Bom, se você é malandro, você já percebeu. Beleza, já entendi o processo, eu posso fazer a ordem que eu quiser, simplesmente combinando ali de maneira conveniente séries de Taylor. É isso. Então você foi malandro o suficiente para perceber isso, então você é malandro. Consequência que você é malandro. E é isso que eu quero de vocês. Uma boa malandragem para a gente tirar vantagem disso e resolver nossos problemas. Tá? Como diz a música, eu só peço a Deus um pouco de malandragem. É isso que a gente está correndo atrás aqui. Mas vamos lá. Malandro é malandro, mané é mané, como o nosso Vinícius Machado também fez menção aqui ao nosso cancioneiro popular. Exatamente. A gente não quer ser o mané da história. Bom, então com o mesmo raciocínio a gente pode construir uma derivada atrasada de segunda ordem, tá? Uma avançada de terceira ordem, uma atrasada de terceira ordem. Bom, e aí fica quase que evidente a forma de construir, portanto eu não vou ficar onerando a paciência de vocês fazendo passo a passo. Olha, isso não dá ponto não, hein, Daniel Belo? Não venha com essas tentativas de assédio afetivo na aula, não, que isso não ganha ponto não, tá? Mas vamos lá. Então a gente tem as nossas expressões aí, atrasada de segunda ordem. Note que ao ser atrasada de segunda ordem, nós temos o uso de pontos da vizinhança imediatamente anterior, foram obtidos o mesmo raciocínio e que acaba sendo muito útil para a gente, assim como as avançadas de segunda ordem. Mas aí, assim, entre os malandros, existem aqueles que são malandros com M maiúsculo, né? Que aí vão notar o seguinte, espero que vocês estejam nesse nobre grupo. Se você tem uma memória um pouco maior do que a de uma mosca, que dura 15 milissegundos, você vai perceber o seguinte, dada a sua memória fotográfica,
a expressão é exatamente a mesma, só trocamos o sinal. Então, ao perceber isso, eu volto até para reativar a sua memória. Note que nós temos os índices -1, 4 e -3. E agora 1, -4 e 3. Então, se você percebeu isso, sem eu comentar nada, você é malandro com M maiúsculo. E como eu estou dizendo aqui, é muito útil, mas a gente vai ver a utilidade disso depois. Isso é só para você guardar isso tatuado no seu antebraço. E aí temos as expressões avançadas de terceira ordem, também com os coeficientes bem definidos, 2, -9, 18 e -11, avançado, ó, I mais 1, I mais 2 e mais 3, denominador 6ΔX, Ozão ΔX ao cubo, e por consequência agora você já sabe fazer atrasada de terceira ordem, -2, mais 9, -18, mais 11. Então, Jackler, você está me dizendo o seguinte: bastaria para construir essas expressões de diferenças finitas eu ter uma espécie de tabela de coeficientes e eu já saberia meio que a lógica de construção, de uso dessas expressões? Eu vou ter que dizer sim, é isso mesmo. Bastaria uma tabela de coeficientes, a gente já sabe a lógica de construção. Essa tabela vai ser simplesmente o resultado de uma série de combinações lineares que foram implementadas para resolver a nossa vida. É isso mesmo, parabéns, você teve uma boa percepção, tá? Beleza. E aí, bom, a gente pode fazer coisas mais bizarras ainda, como, por exemplo, obter diferenças parcialmente avançadas e parcialmente atrasadas. Isso tem uma justificativa prática, tá? Conforme eu vou aumentando a ordem do erro, isso vai gerar problemas que a gente vai entender ao longo da nossa formação, tanto nesse período como no próximo. Problemas de natureza de estabilidade numérica. O que se refere a essa estabilidade numérica? Bom, note que ao fazer uma aproximação por série de Taylor, a gente está lidando inevitavelmente com polinômios. E ao lidar com polinômios, a gente sabe o comportamento dos polinômios, inclusive a gente conversou sobre isso nas aulas passadas, no trabalhinho que vocês fizeram lá da equação de estado. Polinômios são úteis, porém muito cruéis. São cruéis porque oscilam muito. E ao oscilar muito, quando chega nessa fase de oscilação muito devido a um grau elevado do polinômio, qualquer peteleco que eu dou no comportamento da minha função gera uma variação muito grande. Isso é indesejável do ponto de vista numérico, A matemática que nos é útil é aquela matemática das coisas tranquilas, suaves, contínuas, continuamente diferenciáveis e tal. E às vezes os polinômios nos geram situações não tão suaves assim, Variações muito bruscas e são sempre indesejáveis, tá? E para domar um pouco esse processo de oscilação, a gente pode usar diferenças parcialmente avançadas ou parcialmente atrasadas que combinam, tá? De maneira esperta, uma formulação usando vizinhos posteriores e vizinhos anteriores do meu ponto de referência. Tá? Isso com qual vantagem? Aumentar a estabilidade numérica do nosso procedimento de aproximação de derivadas. Então, como é que eu resolvo? Fazendo esses esquemas, parcialmente avançados ou atrasados. Por exemplo, eu posso combinar expressões para as expansões do f índice menos 1, f índice mais 1, f índice mais 2. Posso fazer uma combinação. Pode combinar o que você quiser, contanto que faça sentido. Entendeu? Ao fazer isso, você tem uma expressão como essa e olha o resultado do que eu vou jogar fora. É uma expressão de terceira ordem para a primeira derivada. E aí eu preciso só estabelecer uma classificação. Ela vai ser parcialmente avançada porque eu uso mais termos à frente do que termos atrás do ponto de referência. Então ela vai ser parcialmente avançada. Mas eu poderia fazer, obviamente, parcialmente atrasado, sem nenhum problema. Tá? Então seria isso daqui, que é também de terceira ordem,
né? Só que agora eu tenho mais pontos à retaguarda do que pontos à frente. Tá? Então vai ser chamado de parcialmente atrasado. Tá? Então, qual o saldo desse esquema, né? A gente vai construir formulações parcialmente avançadas e atrasadas. Podemos construir com ordens ainda maiores de precisão. O problema de ficar aumentando substancialmente essas ordens é o problema da estabilidade numérica. Pode ser que nem isso seja capaz de manter a estabilidade numérica. Tá? E eu até indico para vocês que na prática de pesquisa, de trabalhos, tudo mais, a maior ordem de aproximação que eu já vi ser implementada, que eu já vi, tá? Isso se limita à minha experiência individual, de respeito a uma ordem 5, né? Quinta ordem de aproximação. É o máximo que eu já vi. Tá? E que já era um tanto quanto exagerado. E aí, bom, então a gente vai fazer esses esquemas avançado e atrasado, e a lógica vai ser botar mais um ponto atrás, mais um ponto à frente. Tem que fazer isso direitinho, vendo como anular os termos que nos interessam para sobrar só o que nos importa para aglutinar no Ozão. Tá? E um detalhe é que o número de pontos da malha é sempre par. Né? O número de pontos da malha aqui é sempre par. Tá? 4 pontos. E as ordens de erro são sempre ímpares. Tá? Desses esquemas parcialmente avançados e parcialmente atrasados. Uma consequência desse processo de construção, acaba sendo natural isso acontecer. Bom, e aí, por fim, desses esquemas de construção, para a gente ter na cabeça esse esquema geral, essa percepção, a gente vai ver as diferenças centradas, tá? Porque a gente falou de atrasada, avançada, parcialmente atrasada, falta uma que são as diferenças centradas. As diferenças centradas, elas podem ser obtidas com o mesmo raciocínio, e o próprio nome já traduz para nós qual vai ser o nosso esforço de construção. A gente vai usar essa construção de forma simétrica, um ponto atrás, um ponto à frente, 2 pontos atrás, 2 pontos à frente e tal. A vantagem dessa formulação é que a gente consegue alta ordem de precisão com poucos termos. Tá? Então, nesse processo, nós temos, nessa construção, usando diferenças centradas. Lembrem aqui da nossa série de Taylor usando um ponto à frente e um ponto atrás. Então, F índice mais 1, F índice menos 1. Olha o que salta aos olhos de maneira imediata. Ao simplesmente olhar essas expressões, olha o que ela nos diz de forma imediata. Quer fazer a diferença entre essas duas expressões no intuito de isolar a primeira derivada, mas ao fazer essa diferença simples aqui entre essas expressões, olha o que nos resta. Nos resta o cancelamento de alguns termos, os termos das potências pares do ΔX, restando apenas o seguinte: F índice mais 1 menos F índice menos 1 igual a 2ΔX, derivada primeira, derivada terceira, derivada por aí vai, as potências ímpares, que reorganizando, a gente precisa fazer essa manipulação para reorganizar o que nos interessa. Você já sabe o que você quer obter, que é a primeira derivada, tá? Então você isola aqui a primeira derivada, vai ficar F índice mais 1 menos F índice e menos 1, dividido por 2ΔX, que termos que vão ser aglutinados aqui, uma expressão com 2 pontos, mais precisão de segunda ordem, tá? Então a gente tinha conseguido precisão de segunda ordem usando 3 pontos. Aqui, usando centrados, a gente usa 2 pontos. Tá? Isso traz uma menor necessidade de contas, né? E, de certa forma, pondera efeitos à frente e efeitos à retaguarda do ponto de interesse. Qual o ponto de interesse para essa expressão? xi. Ou seja, a gente está calculando a derivada no ponto xi, olhando o valor da função à frente do ponto e a retaguarda do ponto. Tá? Isso nos traz uma expressão de segunda ordem.
Tá, e aí, por consequência, tá? Não vou ficar aqui onerando o dia de vocês. Nós temos uma derivada centrada de quarta ordem. Eita, não sou demais. Uma derivada centrada de quarta ordem. Note a simetria dos coeficientes. 1 menos 8, 8 menos 1, né? E assim o será para várias ordens superiores aí de aproximação. Ordem sexta, ordem oitava, né? E por aí vai. Também poderíamos construir uma tabela desses coeficientes, né? Uma grande tabela, vocês até acham isso na internet, de maneira muito prática para ter esses coeficientes na mão. Tá? Então a gente precisa distinguir o que a gente quer. Que tipo de expressão a gente vai usar? Avançada, atrasada, parcialmente atrasada, centrada. Cada uma tem sua vantagem, a gente precisa entender as vantagens de cada uma delas e escolher, né? Cada escolha vai gerar consequências para nós. Tá. Então, um detalhe adicional para a gente fechar essa primeira fase, fazer um pequeno break aí na nossa corrida. Em algum momento eu falei para vocês que nos problemas que nos interessam, as segundas derivadas também têm um papel muito importante. Vocês já estão vendo isso em algumas disciplinas, como por exemplo o fenômeno de transporte. Sempre aparece uma derivada segunda. Você pode lembrar lá da própria equação de Navier-Stokes, né? Eu espero que você lembre, que é importante que você lembre. É que você tem lá um termo que é o laplaciano, né, associado aos efeitos viscosos, né? Então você tem coeficiente de viscosidade multiplicado uma série de derivadas segundas do seu campo de velocidade em relação a cada componente ali, a cada variável do seu sistema de coordenadas, né? Então derivada segunda de u em relação a x, a y, a z, né? Isso é o laplaciano. Então segunda derivada não tem como fugir, vai aparecer toda hora pra gente. E da mesma forma, equação do calor, vocês viram lá em cálculo 4, equação do calor vai ter derivada segunda de t em relação a x e a y, né? Aparece também. Então somos reféns das derivadas, das segundas derivadas, assim como as primeiras, cada um tem seu efeito e a gente vai aprender o efeito de cada um desses termos, tá? E como é que a gente tem as expressões para elas? Bom, então, por exemplo, combinando f índice menos 1, fi e f índice mais 1, a gente aí fica até com uma espécie de deverzinho de casa, dívida para você fazer no recanto do lar que você se encontra, imagino, nesse momento. Obter a expressão da derivada segunda por esse mesmo procedimento de combinação linear e cancelamento de termos que não interessam e chegar numa expressão para a segunda derivada usando diferenças finitas, né? Eu imagino que a ideia de diferenças finitas esteja começando a fazer sentido para você, né? Eu poderia também usar um outro termo que acabou não pegando, não colando. Seria diferenças discretas, né? Porque eu estou usando algo que é contínuo e calculando de maneira discreta, fazendo diferenças entre pontos específicos. São fórmulas de cálculo de derivada discretizadas. Foi uma das primeiras palavras que a gente usou nessa nossa conversa, tá? Então a expressão de aproximação dessa segunda derivada, olhando aqui, você já está um primata antigo, né? Ou seja, um macaco velho, para perceber aqui que se trata de uma expressão de segunda ordem. É isso que está sendo jogado fora na nossa expressão, né? E além disso, ao olhar com o olho desconfiado essa nossa expressão, que foi resultado da combinação linear, qual a observação que você chega? Né? Que você só tem derivadas pares sendo jogadas fora, que isso vai ter um efeito, tá? Isso vai ter um efeito numérico dessa aproximação. Tá. Então, combinando, por exemplo, olha quantos termos combinados: f índice menos 2, índice menos 1, i índice mais 1 e mais 2. Poderia ter uma aproximação para a segunda derivada no ponto xi,
a simetria também dos coeficientes. Menos 1, 16, menos 30. 16, menos 1. Vai alternando o sinal e os valores vão aparecendo de forma simétrica. Isso aqui é a aproximação de quarta ordem para a segunda derivada. Dessa maneira. Tá? Tá. Bom, acho que já chegamos num ponto interessante a essa altura aqui do horário. Eu acho que vale a pena você fazer um pequeno intervalo de 10 minutos para assentar as ideias e a gente continuar nossa conversa. Pode ser? 10 minutinhos, tomar um café, a Lorena pegar aquele pão que está lá na pia esfriando, que ela deixou lá porque acordou em cima da hora, ela termina de engolir. Comi, professor. Mas comeu pouco, certamente você já está com fome. E aí a gente volta em 10 minutinhos, tá bom? Tá certo, professor. Beleza, vamos para os comerciais agora. Então, essa assimilação, né, da escolha com relação ao método é algo que a gente vai ganhando aí ao longo da nossa conversa, né? E até porque a gente ainda tem bastante coisa para ver. Então, a gente está no iniciozinho ainda, né? Mas a sua dúvida é pertinente e a gente vai resolver isso, sem sombra de dúvidas, tá? Fique frio. Bom, então vou continuar aqui. Valeu, Orson. Então, continuando aqui, então algumas dicas para a gente aplicar essas fórmulas de derivadas, essas aproximações. Então, note aqui que a gente tem nosso domínio discretizado aqui de 0 a L, né? Então tá feitas as divisõezinhas aí nos intervalos, os ΔX, os índices, tudo mais, né? E agora o que a gente tem? Ao calcular a derivada de uma função, convém que a ordem de aproximação seja mantida constante ao longo do intervalo. Ou seja, que a gente garanta, pelo menos, ou tente garantir por formulação, que a gente vai manter o mesmo padrão de precisão em termos das formulações que a gente vai usar, das aproximações que a gente vai usar. Mas, lógico que, se a gente vai usar essas expressões ao longo do domínio, para cada ponto, a gente vai ter um probleminha nos extremos do intervalo. Porque imagine o seguinte, imagine que você deseja usar uma expressão para calcular a derivada nesse ponto daqui, esse primeiro ponto, e você deseja que seja o método de segunda ordem. O método de segunda ordem, a gente tem dois assim que a gente conhece de cara. Ou é completamente avançado, ou é centrado, né? Então você calcularia com pontos à frente ou usando o anterior e um adiante. Se eu optar pela fórmula centrada, que seria mais simples em termos de número de pontos, eu não tenho no meu domínio o ponto anterior. Então, mesmo que para o x2, x3, x4, até o n-1, eu possa usar a centrada, que eu vou ter disponível a vizinhança para calcular as derivadas, nos extremos não. Então, eu vou ter que particularizar para os extremos uma fórmula específica para calcular a derivada, visando não derrubar a ordem de precisão do próprio cálculo da derivada ao longo de todo o domínio. Às vezes isso vai ser difícil, às vezes vai ser impossível, mas a gente precisa buscar, precisa pensar isso pelo menos em como fazer. Tá? Então, um detalhe que demanda a nossa reflexão. Então, né, como eu falei ali, a segunda derivada, eu poderia usar a derivada centrada aqui nessa região para todos esses pontos e aqui nos extremos, né, usar a derivada avançada de segunda ordem, aqui no final atrasada de segunda ordem. Isso permitiria que eu tivesse ao longo de todo o domínio o uso de expressões de segunda ordem para o cálculo da derivada. Tá? Isso é importante. Isso é importante. Tá? Essa manutenção da ordem da aproximação ao longo do domínio. Tá? Então, tenham isso na cabeça. Isso é importante para a gente fazer um trabalho decente
usando os métodos numéricos. Misturar ordens de precisão causa um transtorno, uma perda do controle do que a gente está fazendo muito grande. Bom, então agora sim, efetivamente, a gente vai começar a ver os métodos básicos de solução de ADO. Tá? Partindo de todos esses princípios que a gente pensou para aproximar as derivadas, a gente vai começar a resolver DO propriamente dito. Tá? Então, foi exatamente o que eu já disse. A estratégia geral para a gente fazer isso vai ser pegar as expressões da nossa equação diferencial e substituir os termos das derivadas por suas respectivas expressões em diferenças finitas, para que a gente consiga calcular o valor da função num ponto à frente, calculados o ponto anterior e o ponto atual e os anteriores. Tá? Essa vai ser a nossa ideia. E para isso eu preciso utilizar condições iniciais de contorno, que vão ser justamente os pontos de partida do cálculo desses valores das funções. É algo muito simples, mas o que eu preciso que vocês dominem a essa altura do campeonato é o processo de construção desses métodos básicos. Tá, então, o primeiro desses métodos se chama método de Euler. Vamos pegar um exemplo para a gente entender. A equação diferencial que a gente vai trabalhar, ela é uma equação diferencial muito simples. Y' igual a y, com uma condição inicial, que é y de 0 igual a 1, e o nosso domínio de solução dessa equação é um intervalo de x entre 0 e 1. Pergunto a vocês, essa equação diferencial, da forma como ela está aí, qual a solução dela? Esse é o tipo de equação diferencial que basta olhar e dizer a solução, não demanda tanto esforço algébrico diferencial para resolver. Qual é a função que é igual à sua derivada? Exponencial. Exponencial, né? Fica bem evidente ali, né? Às vezes a gente pode se fazer perguntas muito simples para identificar a solução do problema. Então, ao invés de y' menos y igual a 0, a pergunta é qual a função tem sua derivada igual a ela mesma, né? Então, às vezes rola isso. Então, o primeiro passo é definir a malha. Tá? A gente vai dividir o intervalo da solução em 10 segmentos de tamanho ΔX, portanto, 11 pontos. Portanto, 11 pontos. Então, tá aí a nossa malha, o intervalo ΔX dividido direitinho para a gente resolver. Tá. Segundo passo, estruturar a solução por diferenças finitas. O que significa estruturar a solução por diferenças finitas? Significa que a gente vai aplicar a expressão de diferenças finitas de primeira ordem para a primeira derivada, usar a primeira ordem que está relacionado com o método de Euler. Tá? Então, y' igual a y, a gente aqui está substituindo a expressão diferenças finitas de primeira ordem avançada para a primeira derivada, né? A gente está substituindo aqui, e eu botei o índice, né, de referência para a gente. Então aqui representa a derivada, primeira derivada, no ponto y', que é o ponto que eu estou usando de referência. Daí eu concluo que se trata de uma aproximação avançada. Se aqui, por exemplo, tivesse índice i mais 1, e aqui tivesse desse mesmo jeito, i mais 1 menos y', eu estaria lidando com uma expressão de derivada atrasada. Tá? Então a gente precisa perceber qual o ponto de referência que a gente está fazendo no nosso cálculo. Tá? Não se percam nos índices. Pegando essa expressão aqui e reescrevendo, então olha, y mais 1, joga para lá multiplicando, passa esse termo para lá somando, chegamos nesse resultado. Y mais 1 vai ser igual a y' vezes 1 mais ΔX, trivial. Calculamos o y mais 1 a partir do y' para todos os i's, para todos os pontos. Então, se eu tenho a condição inicial, eu calculo o valor da função para todos os pontos seguintes sequencialmente. A gente até diz que isso é um método de marcha. Eu preciso ir ponto a ponto no meu domínio para calcular o valor da função. Terceiro passo, eu incluo a condição inicial,
foi dado lá no problema, y de 0 igual a 1, portanto y1 igual a 1, né, o primeiro ponto, primeiro valor de y. E aí, eis o resultado do nosso processo. A solução exata, a solução aproximada. A solução exata, que foi a que vocês disseram, a exponencial de x, e a solução aproximada gerada por esse método numérico chamado método de Euler, que usa expressões de diferenças finitas, primeira ordem, para fazer gerar essa solução aproximada da nossa solução. Tá aí, solução aproximada e solução exata. Vocês foram capazes de dizer automaticamente a solução daquela equação diferencial. Vocês são capazes de resolver analiticamente uma série de equações diferenciais. Vocês identificaram, principalmente pelo capítulo 2, que em alguns casos equações não lineares têm solução obtida por manipulações convenientes. Mas vai ter casos que não vai ter solução analítica conhecida. E a gente só vai dispor do método numérico. E o que eu estou dizendo para vocês é o seguinte: olha como é que num caso bobo, simples, trivial, a gente já tem um erro gerado por essa solução aproximada que não é desprezível. Não é desprezível. Se eu fizer a diferença entre a solução exata e a solução aproximada, a gente teria esse gráfico aqui. Ou seja, quanto mais longe eu tiver do início ali da minha condição inicial, eu vou crescendo com esse erro numérico quase que descontroladamente. Está só crescendo. Se o meu domínio fosse maior, esse erro seria maior ainda. Né? Note que, voltando aqui ao gráfico anterior, então a gente tem aqui no final o valor 2,7, mais ou menos, 2,7, e o nosso erro é da ordem ali de 0,12, 13, algo próximo aí, né? Já estamos falando ali de algo em torno de 5%, 4%. Isso é relevante para o seu trabalho? Pode ser que sim, pode ser que não. O fato é que essa solução aproximada que a gente obteve, isso aqui você faz até no Excel. Não precisa nem do MATLAB para isso. Trivial. Tá? Imagina uma outra equação um pouco mais complexa, que você vai usar o mesmo procedimento, mas o importante é organizar essa expressão de modo a isolar o y e mais 1, para você conseguir fazer esse cálculo sistemático sequencial. Tá? Tá. Bom, vamos fazer algumas modificações nessa solução para ver a qualidade dessas modificações, como é que elas impactam a nossa solução numérica. Uma dessas modificações é diminuir a malha, refinar a malha. Tá? E para refinar essa malha, a gente vai pegar o ΔX e derrubar a metade do seu valor original. Ou seja, o nosso ΔX, que começou com o valor 0,1, a gente vai começar a usar o ΔX igual a 0,05. Tá? Ao fazer isso, vamos ver o efeito sobre a nossa solução aproximada. Tá aí o efeito. Ou seja, ao refinar a malha, fica evidente o aumento da qualidade da solução aproximada. Usando a mesma expressão, só que ao refinar a malha, eu passei a usar mais pontos. Ao usar mais pontos, trouxe como consequência melhorar a precisão. Tá? Então, você já fica com uma espécie de regra na cabeça. Refinar a malha melhora a minha vida. Mas qual o limite disso? Qual o limite de viabilidade disso? Né? Porque esse é um ponto importante a ser considerado. Se eu faço o gráfico da diferença entre a solução exata e a aproximada, olha como é que fica ainda mais evidente, né? Isso aqui é o erro para nós. Para isso que a gente tem aquela aula 2 lá de MMS 1, onde a gente fala de normas e erros.
Então aqui estou calculando um erro para a solução aproximada em relação à solução exata. Então olha como é que fica evidente a melhoria ao refinar a malha. O erro está diminuindo. Imagina que eu refine mais ainda a malha. Eu vou dividir por 2 mais uma vez. Vou dividir por 2 mais uma vez ainda o seguinte. Então, vejam como que parece, né, pelo menos, sistemático, sequencial, controlável o processo de refinar a malha, reduzir o ΔX e melhorar a qualidade da aproximação. Da onde é que vem isso como fundamento para esse comportamento? Que lá nas séries de Taylor a gente precisa de um ΔX que é a distância em relação ao ponto de referência. Se eu estou usando um ΔX menor, estou calculando com mais precisão o nosso ponto futuro, né? O valor da função na vizinhança ali imediata, e isso se manifesta, se espelha até na solução das equações diferenciais, tá? Então, refinar a malha melhora a qualidade da minha solução aproximada. O problema é o seguinte: então vou ficar refinando isso ad eterno, né? No limite do número infinito de pontos eu recaio na solução exata. Temos a possibilidade de aumentar o número de pontos infinitamente? Bom, até o infinito propriamente dito não, mas o número substancialmente grande sim. Essa vai ser a melhor solução numérica? Não, porque a melhor solução numérica vai ser a que vai demandar a menor quantidade de pontos da malha e a melhor precisão possível, tá? Eu vou fazer mais um gráfico também para ilustrar esse comportamento, e com isso vou ilustrar o comportamento desse erro. Agora calculando o erro relativo, tá? Solução aproximada menos a exata, né? E a gente vendo aí, dividindo pela exata, olha a diferença, né? Bem evidente para nós. Até tem um comportamento quase que linear aqui, ou exatamente linear, né? Para nossa geração de erro ao longo do domínio. Tá. Então ficou evidente que o refinamento da malha aumentou a precisão da solução numérica. Contudo, essa precisão também pode ser melhorada pelo aumento da ordem de precisão do nosso esquema numérico. Vamos ver agora o efeito de aumentar a precisão das aproximações. Então, para avaliar essa questão, a gente vai substituir a derivada com uma expressão de diferenças finitas centrada. Centrada é aquela f índice mais 1 menos f índice menos 1 dividido por 2 ΔX, que já é de segunda ordem, mantendo a mesma malha. Tá? Então, ali a nossa equação diferencial. Substituí a minha derivada. Isolei o y mais 1. Estou com a minha expressão que eu vou utilizar. Tá? Isso aqui é de segunda ordem, não se esqueça. E agora eu tenho a dependência de 2 pontos. y menos 1. Tá. Logo de início surge um problema para a gente administrar. Se eu vou calcular o y2, eu preciso do y1 e do y0. Isso aqui não se define para nós. Tá? Isso aqui é um problema, porque eu não conheço esse valor. Nosso índice começa com 1. Eu não posso inventar valor. Tá? Então a condição inicial y1 igual a 1 não me permite tirar nenhuma conclusão sobre o y0. Também não há nenhuma expressão de diferenças finitas com segunda ordem de precisão que elimine o y0 para a gente aplicar nesse caso específico. Porque se eu usar avançada, eu não posso, porque eu estou olhando pontos à frente. E eu estou fazendo método de margem. Se eu usar mais atrasadas, né, uma expressão puramente atrasada, vai piorar a minha vida. Então estou um pouco amarrado aqui. O que me resta fazer, nesse caso específico,
por falta de opções, que às vezes acontece, é pegar para o y2 especificamente, reescrever com primeira ordem de precisão. Então apenas o primeiro ponto ali dentro, para fora do contorno, né? A gente vai usar uma expressão de primeira ordem e a partir daí eu já tenho condições de usar a segunda ordem. Tá? Isso é uma situação indesejável, mas inevitável nesse caso específico. Então vou calcular y2 igual a y1 vezes 1 mais ΔX, como a gente fez anteriormente. E o esquema, o conjunto do esquema numérico vai seguir esse padrão. Condição inicial, segundo ponto particularizado por um problema do y0, e a sequência usando uma expressão de segunda ordem para todos os outros pontos. Tá? Então esse que é o lance. Aí eu vou mostrar para vocês o que essa mudança de usar simplesmente primeira ordem e passar a usar o método de segunda ordem com o mesmo ΔX, como que isso impactou o meu resultado. Ficou evidente a melhoria da qualidade da solução aproximada. Talvez começando a atender um pouco às expectativas do Orsi na sua pergunta ali no final do intervalo sobre como é que eu vou saber qual que eu vou escolher. Então, bom, a conclusão que a gente chega nesse ponto parece que aumentar a ordem do erro é muito mais eficiente do que aumentar o número de pontos. Eu consigo, com o mesmo número de pontos, uma precisão assombrosamente maior do que derrubar a malha, o tamanho da malha, refinar a malha. Simplesmente, apenas isso. Né? Os dois são feitos aqui com a mesma malha, mas a linha azul, que é o resultado do processo de segunda ordem, está quase batendo em cima da solução exata. Tá, como a gente é criterioso, e esse gráfico aqui, se vocês estiverem fazendo uma análise, os nossos trabalhos aqui, você vai ficar bateu em cima, tá ótimo, perfeito. Não, negativo. Vamos avaliar o erro. Tá? Ao fazer a avaliação do erro, a gente consegue quantificar de maneira objetiva o desvio em relação à solução exata. Note que apareceu esse fenômeno aqui dessa oscilação que foi se dissipando, e isso se dá justamente porque eu contaminei esse segundo ponto com uma expressão de primeira ordem, né? Foi a minha limitação nesse processo. Tá? E olha o que eu tenho aqui. Ao comparar o refinamento da malha com a melhoria do método, eu aumentei a ordem do método uma vez e eu tive um resultado melhor do que refinar a malha 4 vezes ali dividindo por 2, ou 3 vezes dividindo por 2. Né? O erro foi menor do que fazer uma malha bastante refinada. A quantidade de pontos aqui que foi usada é aqui. Então acho que esse gráfico é muito ilustrativo para a gente perceber os efeitos de aumento de ordem e refinamento de malha. Isso que está em jogo na escolha desses métodos numéricos. Isso é essencial a gente ter essa percepção, por isso estamos aqui tendo essa conversa. Se eu fizer uma nova comparação, refinando a malha e comparando métodos de primeira ordem e métodos de segunda ordem, a coisa ainda vai ficar mais evidente. Então, nas linhas vermelhas, é o refinamento da malha para o método de primeira ordem, e na linha azul, o refinamento da malha para o método de segunda ordem. Praticamente derrubei a zero o meu erro numérico. Tá? É como se eu mudasse de escala a magnitude desse erro. Mudasse no sentido de derrubar, de diminuir em escalas a ordem do erro. Tá? Tá bem evidente esse processo, vocês precisam ter isso em mente. O aumento da ordem do método causa um efeito sobre o erro
muito imediato do que simplesmente refinar a malha. Tá? Beleza. Então, mais alguns detalhes. Então, a EDO que a gente usou tem a mesma solução de outra muito próxima, que nos permite detalhar com pressão de segunda ordem o ponto Y2. Essa EDO seria essa daqui. E aí, nesse caso, a aplicação... Tá, não sei nem porque que estava aqui, mas esqueçam. Mais importante que a gente vai ver aqui agora. Slide intruso eu tiro quando botar a versão final lá dos slides para vocês. Bom, alguns detalhes aí sobre a questão da estabilidade do método numérico. Estabilidade agora, pensando nessa ideia da estabilidade. Então, a gente vai usar para pensar essa questão da estabilidade uma EDO que vai ter a seguinte forma. Ela é parecida com essa que a gente fez esse exemplo, mas ela tem aqui, ao invés de ser simplesmente Y, parece esse parâmetro menos lambda para a gente lidar com ele. Note que a condição inicial é exatamente a mesma. Tá? De modo geral, a solução numérica pode ser expressa dessa forma que está exibida aqui. Y igual a Y asterisco mais um epsilon, onde Y asterisco é a solução exata e epsilon o erro. Tá só dizendo o seguinte, olha, minha solução numérica, ela sempre vai ter uma forma como essa, vai ser a exata mais um erro. Isso acaba sendo inevitável. Mas note o seguinte, que ao considerar isso dessa forma, dessa maneira, eu poderia pegar essa expressão e colocar aqui na minha própria equação diferencial, de maneira que iria restar um termo dessa natureza para a gente administrar. E esse termo aqui tem a ver com o próprio processo de geração de erro, tá? Que é uma equação diferencial para o próprio erro. Né? Ao substituir aqui, eu ficaria com dy asterisco dt mais d epsilon dt igual a menos lambda y asterisco menos lambda epsilon, tá? Separando as equações, chegaria nessa daqui que diz respeito exclusivamente ao desvio, ao epsilon. Tá? Então o método ele vai ser considerado estável, aí estou definindo para vocês, o método vai ser considerado estável se o erro decai ao longo da solução. No tempo, no espaço, depende de quem for a sua variável de base. Tá? Então o método vai ser estável se o erro decai ao longo da solução. A gente viu aquela solução numérica lá do y' igual a y. O nosso erro só aumenta. Portanto, trata-se de uma solução instável. Porque o erro só está aumentando. Tá? O método vai ser considerado estável se o erro só decai ao longo da solução. Tá? Então, tenho isso em mente. Então, usando o método de Euler no erro em si, né? O próprio método de Euler no erro, a gente chamaria a expressão de crescimento aí do erro, que acaba nos ajudando a medir o desenvolvimento do erro. Então, para que o nosso procedimento numérico seja estável, a gente tem que ter essa relação. O erro para o ponto seguinte, em relação ao erro no ponto atual, tem que ser menor ou igual a unidade. Isso avaliado em módulo. O erro se mantém ou diminui ao longo do processo. Substituindo, então, a nossa expressão aqui do do epsilon i mais 1 sobre o epsilon i, substituindo aqui, a gente chega nessa expressão. Isso tem que ser menor ou igual a unidade, que nos gera essa condição, anulando aqui o módulo. Tá? Lambda delta x tem que estar entre 0 e 2. E para assegurar a estabilidade do método, ou seja, para que seja satisfeita a condição de estabilidade,
o nosso ΔX tem que estar entre 0 e 2 sobre lambda. Para que o método seja estável, o nosso ΔX tem que estar entre 0 e 2 sobre lambda. Tá? Então, condição para a gente trabalhar com essa solução. Sacaram a ideia? Então, existe um ΔX que garante a estabilidade do método, ou pelo menos um conjunto de valores de ΔX que garante a estabilidade do método. E o método, desculpa, a estabilidade, qual a ideia da estabilidade? Eu estou avaliando o aumento ou não do erro ao longo do procedimento numérico. Tá? Então não percam isso de vista. Ou seja, o maior tamanho do passo para que o meu ΔX gere uma solução estável é 2 sobre lambda. 2 sobre lambda. Qual vai ser a melhor solução numérica? Via de regra é essa que vai usar o maior tamanho do passo. Porque eu vou precisar de menos pontos, vai ser um procedimento menos custoso computacionalmente. Nesse contexto, então, a gente precisa pensar sobre o que a gente vai chamar de métodos implícitos. É uma outra maneira de construir nossa formulação. Tá? E a gente, ao usar o método implícito, a gente vai usar como referência os pontos seguintes. Vamos ver aqui a ideia. Nessa construção aqui, a gente teve o uso do ponto à frente, né, em relação ao nosso ponto de referência, levando a essa expressão que a gente viu até agora. Essa expressão a gente vai chamar de Euler explícito. Método de Euler explícito. E a essa altura do campeonato eu peço a vocês um favor encarecidamente. Por gentileza, vocês que foram vítimas dessa conversa, em alguma medida, futuros colegas de trabalho, separados por um breve instante de tempo aqui na graduação apenas, por gentileza, nunca chamem o camarada de Euler. Tá? Por favor, respeita o nome dele. É um dos grandes da matemática. Euler, por favor. Tá? Método de Euler seria aviltante. Entendeu? Então, método de Euler. Euler explícito. Tá? Não é a pronúncia mais perfeita, mas é melhor do que falar Euler. Tá? Que aí eu... Mestre? Oi? Pois não? Você sabia uma curiosidade? Que no vilarejo que ele nasceu especificamente, tinha um dialeto diferente do país. Ah, que interessante. Então, naquele vilarejo, o nome seria Eulan. Engraçado, né? Estranho. Mas de onde você tirou isso? Um professor meu do cursinho, ex-meano, contou isso um dia na sala de aula. Pois é, tendo a duvidar. Tá com cara de ser carteado. Exatamente. Tendo a duvidar. Lembra da nossa conversa da última aula? Uma crença, conhecimento é uma crença verdadeira justificada. Enquanto não houver uma justa razão para eu depositar esperança nessa crença, que eu desconfio ser falsa, mas vamos lá. Tá? Via de regra vale o Holy Deutsch, né? Então, Euler. Na verdade seria nem Euler, mas Euler. Né? O ER no final tem som de AR. Então, mas aí seria frescura demais. Mas Euler pega pesado. E aí Daniel Belo, Campos Belo, cobre dos seus fornecedores de crenças as justas razões, as justificações para você depositar suas esperanças nela. Não fui convencido, mas posso estar errado, obviamente. Beleza, escreve aí. Certamente trará uma iluminação sobre a sociedade necessária, sem sombra de dúvidas. E não terei problema nenhum em reconhecer o meu erro, caso seja o caso. Bom, voltando aqui.
Chamaremos essa expressão que utilizamos até agora de Euler explícito. O que eu quero dizer com isso? Que vocês precisam, tá? Eu conto com vocês para não ficar de infantilidades numéricas, precisando saber que é o Euler explícito. Não preciso que vocês saibam isso na massa do sangue, da mesma forma como que vocês sabem a fórmula de Bhaskara para resolver uma equação de segundo grau. Tá? Está no mesmo nível, Euler explícito, para resolver numericamente uma equação diferencial ordinária. Tá? Mas tem algo muito simples que a gente pode fazer com a modificação que vai gerar um efeito interessante para nós, que é o de utilizar uma fórmula atrasada. Olha o meu ponto de referência. Eu só estou escrevendo em termos de y mais 1, porque essa é a minha formulação que vai me permitir andar para frente no domínio a partir de um valor conhecido que é o y. Ao fazer isso, eu chego numa expressão que é um pouco diferente. Vai ser y dividido por 1 menos ΔX. E essa a gente vai chamar de Euler implícito. Tá? Vamos ver a diferença no comportamento pela opção de uma em comparação com a outra. Euler implícito, a linha azul. Euler explícito, a linha vermelha. Bom, você pode reclamar comigo dizendo com toda propriedade, falar, olha, o que antes era um erro para baixo, você agora gerou um erro para cima. Bom, de fato, o que temos aí é isso. Né? Olhando esse gráfico, ele nos leva a essa constatação. Para essa equação, a aplicação do método de Euler, implícito ou explícito, nas condições que foram dadas, ou seja, usando esses ΔX, geraram para nós esse resultado aí que infelizmente é desagradável. Então, aparentemente não houve grande vantagem na aplicação desse método, mas vamos fazer uma análise de estabilidade para ver o que ele nos traz de informação útil. Vamos voltar àquela nossa equação modelo para analisar a estabilidade. Então, a gente vai usar o método de Euler implícito agora. Né? Método de Euler implícito. Gerar essa expressão. A razão dos erros entre os pontos, módulo, tem que ser menor ou igual a 1. Eliminando o módulo, chegaríamos nessa relação que ΔX vezes lambda é maior ou igual a 0 e ΔX vezes lambda menor ou igual a menos 2. Portanto, a conclusão é que o método de Euler implícito alcança sua estabilidade numérica numa faixa muito maior do que a do método de Euler explícito. Ou seja, isso nos permite trabalhar com ΔX maiores. Agora, notem, a estabilidade numérica, ela não é uma propriedade exclusiva do método. Estabilidade numérica é um problema do método e da equação a ser resolvida. Preciso analisar as condições do método na equação que me interessam para ser resolvida, Então, é um problema compartilhado entre a própria equação e o método que eu estou empregando. Tá? Então, a estabilidade a gente analisa em conjunto. Ela é função da equação a ser resolvida do método utilizado. Tá? Vamos ver o exemplo dessa equação diferencial aqui, y' igual a menos 3y, y de 0 igual a 1, essa condição. Olha, usando um ΔX igual a 0,7, o resultado do uso de Euler explícito, essa coisa louca aqui, e Euler implícito. Comportamento muito mais tranquilo, que segue o comportamento da função muito mais razoável. Tá? Eu vou diminuir o tamanho do ΔX. De 0,7 eu vou passar a 0,5. O meu Euler explícito deu uma suavizada em termos de oscilação, e o meu método de Euler implícito continua lá, frio como uma pedra de gelo, mantendo basicamente o mesmo comportamento, apesar dos desvios.
mas não oscila, não tem esse comportamento louco aqui que de certa forma até diverge e representa mau comportamento em comparação com a solução exata. Eu vou refinar ainda mais a malha para a gente ver se o método de Euler explícito entra no esquema. Ao usar o ΔX igual a 2, Euler explícito entrou em rédeas e Euler implícito também melhora. Então estamos aí com comportamento interessante ao custo de aumentar o número de pontos no meu domínio que eu estou resolvendo. Tá? Então, olha se a gente analisa, por exemplo, o caso lá do ΔX igual a 0,7, o erro do Euler explícito e do Euler implícito. Caso 0,5, Euler explícito, Euler implícito. E 0,2. Isso que a gente está fazendo aqui, avaliando esse processo de geração de erro, se chama análise numérica. Isso é o que a gente precisa aprender a fazer, insistir em fazer nos nossos trabalhos que empregam as técnicas de modelagem e simulação, fazer simulações de fluidodinâmica computacional, de um monte de coisas, envolve avaliar processo de geração de erro. Até para validar as soluções numéricas que a gente está obtendo. Fica aí uma espécie de deverzinho de casa para vocês fazerem de maneira livre, tá? Que seria um método trapezoidal. Tá? E aí esse método é um método novo, que não é nem o Euler explícito, nem o Euler implícito. É uma coisa que tenta combinar os dois. Imagina que eu tenho aqui dois pontos da malha, xi, x e mais 1, e os seus respectivos valores da função. Eu vou aproximar esse valor da função pela média desses dois pontos. Tá? E aí, olha o que acontece aqui. Vou usar uma formulação avançada e na hora aqui de calcular o valor da função, eu vou pegar o valor aqui no meio, né? Como se eu estivesse calculando a derivada nos extremos e o valor da função no meio do intervalo. Estou definindo ali que eu estou pegando como referência o meio do intervalo para o cálculo dessa derivada. Alguns livros vão colocar de outra maneira essa formulação, tá? Vão colocar como y mais meio menos y menos meio. Vão usar essa ideia do meio para fazer essa ponderação, mas eu acho que assim fica mais simples. E aí, rearrumada, tá? Essa expressão leva a essa lei de recorrência aí para os nossos pontos, para a solução. E aí você faz um trabalhinho assim, né? No caderno mesmo, né? Um exercíciozinho besta. Que é avaliar o intervalo de lambda delta x para a estabilidade desse método chamado aqui de trapezoidal. Tá? Mas resta uma pergunta ainda. O que significa, então, na prática, a ordem do método? Bom, por enquanto a gente pensou na ideia de ordem apenas ligando à questão da precisão. E a gente viu como que a ordem impacta a eficácia do método. Eficácia no sentido de nos fornecer a resposta correta, ou mais correta possível. Contudo, a ordem também traz consigo um significado numérico absoluto, imediato, e que tem o sentido de nos revelar o impacto do refinamento da malha sobre a solução numérica. Tá? Vamos ver os resultados que a gente já pensou anteriormente. Esse gráfico aqui, que já nos é familiar quando a gente comparou resultados. Eu vou colocar aqui na tela valores absolutos dos erros, dos desvios, comparando primeira e segunda ordem para cada valor aí do ΔX. Aqui 0,1245, 0,0650, 0,0103, 0,0026.
São os valores para cada ponto aqui que nós temos. Linhas vermelhas, método de primeira ordem. Linhas azuis, métodos de segunda ordem. Sendo criativo aqui na análise, curioso, olhando esses valores numéricos, a relação entre eles, eu me ponho a observar o seguinte. Fazendo a divisão desse por esse, eu obtenho o valor 2, aproximado. Fazendo a divisão desse por esse, eu obtenho aproximadamente o valor 4. 2 é 2 elevado a 1, 4 é 2 elevado a 2. O 1, primeira ordem. O 2 é segunda ordem. Ah, será que estamos diante de uma espécie de regra de comportamento desses métodos numéricos? Um método de primeira ordem reduz o erro em numa razão aí de meio, né? Ao reduzir a malha pela metade. O método de segunda ordem reduz o erro a uma razão de 1/4 ao reduzir o ΔX pela metade. De forma geral, um método de ordem n reduz o erro dividindo ele por 2 elevado a n ao se reduzir ΔX pela metade. Isso acaba sendo uma maneira prática de se avaliar a ordem do método numérico. Ou seja, eu posso fornecer a vocês um método numérico caixa preta, que vocês não sabem qual é, mas está programado, em linguagem binária, vocês não vão ter o menor acesso às fórmulas utilizadas. E aí eu poderia perguntar a vocês, qual a ordem do método? Esse teste estabelece uma espécie de formulação para a gente conseguir dizer qual a ordem do método. Eu refino a malha e vejo o impacto desse refinamento na qualidade do meu resultado. E se ao refinar a malha eu derrubo o erro à metade, trata-se de um método de primeira ordem. Refinar a malha dividindo a malha metade, né? Se eu refinar a malha dividindo a malha por 2, né? Reduzindo a metade, eu faço com que o erro caia, né? A 1/4 do seu valor original. Estou diante do método de segunda ordem e por aí vai, tá? Método de terceira ordem vão derrubar a 1/8, método de quarta ordem a 1/16. Isso se estabelece como um teste geral. Por fim, estamos no caminho mesmo do fim. Então, aparentemente, com os exemplos que a gente viu, seria possível concluir que os métodos implícitos, como o Euler implícito que a gente viu, são robustos o suficiente para resolver os nossos problemas com ADOs. Seriam mais vantajosos por conta de garantir com maior tranquilidade a estabilidade da solução numérica para ΔX maiores. Porém, outros exemplos podem trazer à tona a dificuldade para usar métodos implícitos na prática. Por exemplo, vamos considerar essa EDO não linear. Y' igual a seno de y. Uma EDO não linear. Com essa condição inicial, y de 0 igual a 0. Usando o Euler explícito, nós teríamos essa expressão inicial, substituímos aqui a derivada por uma expressão de primeira ordem avançada porque o nosso ponto de referência é o índice i. Isolando y e mais 1, chegaríamos nessa expressão que nos permite calcular ponto a ponto todos os y e i mais 1 a partir do y i conhecido, começando pela condição inicial. Ótimo, isso aqui é trivial, você faz no Excel com o pé nas costas. Com Euler implícito, a gente teria
o uso dessa, a mesma expressão, mas agora numa versão atrasada, que o nosso ponto de referência é o y mais 1. E olha o problema que aparece aqui para nós nesse momento. Para extrair o valor do y mais 1, eu preciso resolver uma equação algébrica não linear para o y mais 1. Preciso resolver essa equação que é não linear. Ou seja, eu sei que os métodos implícitos me trazem uma vantagem com relação à estabilidade numérica. Porém, há um custo que às vezes é alto a se pagar, que é a exigência, a implicação de se ter que se resolver problemas algébricos não lineares. E aí você vai ter que pesar o quanto que isso vai impactar no seu, na sua solução, nos seus recursos computacionais que você tiver disponível para você usar. Tá? Então, assim sendo, a solução de EDOs com métodos implícitos frequentemente recai em equações algébricas que podem ser não lineares para resolver o y mais 1. Tá? E aí é malandragem. Malandragem que a gente pode, né, contar. Isso vai fazer parte de um conjunto de métodos que a gente vai aprender. Para resolver numericamente, eu posso usar preciso muitas vezes usar uma aproximação inicial. E uma aproximação inicial razoável, ao invés de botar aquelas chutes iniciais padrão, 0, 1. Não, é o próprio valor do yi, que é um valor próximo, conhecido ali na vizinhança do seu ponto. Tá? Você pode usar Newton-Raphson e tal, o método que você quiser. E essa situação precisa ser levada em conta na escolha do melhor método para resolver a equação que nos interessa. Então, Orsi, diante da pergunta que você fez ali no final do intervalo, como é que eu vou saber qual é o melhor método para resolver o meu problema? Tudo isso está em jogo. Tudo isso está em jogo. Você vai ter que, como o detentor de um cobertor curto, avaliar a precisão que você deseja, a estabilidade que você almeja, os recursos computacionais que você detém e ver o que é possível de ser feito. Para os problemas bobinhos das equações diferenciais que a gente vai usar para essa formação, para esse treinamento, você talvez chegue a resultados muito próximos, muito equivalentes e tal. Isso vai começar a ter um peso maior quando essas escolhas começarem a ter um efeito muito radical em termos de tempo computacional. Você ter uma solução cujo tempo para encontrar a solução demore 2 horas e uma versão alternativa que demore meia hora. Tempo é um recurso escasso, no mínimo para a sua vida, que é limitada. E tempo também é dinheiro. Você faz um projeto com uma demanda de tempo prevista ali no cronograma. Se as suas simulações demorarem mais tempo que o previsto para o projeto, não faz sentido. Tá? Então é uma escolha que a gente tem que fazer, e é em cima disso que há muita pesquisa que ainda é feita na melhoria desses métodos numéricos para você ter versões mais precisas e mais rápidas. Problemas naturalmente mais complexos do que simplesmente resolver DOs bobinhas, como muitas das que a gente vai resolver. Mas é assim que começa. É assim que começa. A gente vai começando do simples, vai aumentando a complexidade, percebendo até onde a gente pode chegar. Tá? Bom, então é isso, pessoal. O recado para hoje era esse. Demos um importante grande passo na nossa caminhada aqui. É bastante coisa, mas acho que deu para assimilar as ideias, até diante das dúvidas que vocês manifestaram aí. Pergunto se existe alguma dúvida geral, final, que vocês gostariam de deixar registrado, que eu possa tirar agora. Se não tiver essa dúvida, eu peço que não
se calem para sempre, guardem e reportem lá no nosso Teams, escrevam, perguntem, tá? Não tem problema nenhum. Tá? E é natural que a gente precisa treinar e ver equações, esse efeito de estabilidade e tudo mais, tá? Que isso vai nos trazendo maturidade no uso dessas ferramentas, desses métodos numéricos. A aula de hoje é uma base que vai servir para a vida de vocês. Esse é o beabá, é a alfabetização, é o nosso CA em métodos numéricos para resolver equações diferenciais até as parciais. Para resolver o problema da equação de Navier-Stokes numericamente, a gente deu um primeiro passo hoje, que é entender as formulações diferenciais dos termos que aparecem na equação. O problema é que a Navier-Stokes é uma EDO não linear. Desculpa, uma EDP não linear. E a gente, por enquanto, está tratando de EDO, que é o foco desse curso de MMS1. Tá? Beleza? Nosso tempo se exauriu. Diga aí, Lorena. Eu sei responder, tá? Tudo aqui. Eu acho que as dúvidas vão surgir quando a gente for revisar a aula, né? Certamente. Vai aparecer um monte de dúvida, professor. Isso aí. Ah, mas, assim, deu para pegar o jeitão da ideia, né? Isso que eu queria, assim, de maneira geral, né? Deu sim. Beleza. Bom, pessoal, então é isso. Ficamos por aqui, né? Nesse final de semana que promete ser chuvoso, inclusive já está chovendo aqui. Que vocês tenham um excelente momento em família, se for possível, no domingo. E a gente se encontra na próxima semana nas nossas caminhadas numéricas aí ao longo desse semestre. Bom, então tenham um excelente final de semana, bom trabalho, bom estudo a todos e a gente se encontra por aí. Tá bom, professor. Até a semana que vem. Valeu. Até semana que vem, professor. Um abraço a todos. Obrigado, professor. Também.